Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos, começar um novo conteúdo em cima do conteúdo histórico do nono ano, da base curricular do nono ano. Nós vamos fazer uma abordagem em cima da história do Brasil. E quando se refere à história do Brasil, nós teremos a oportunidade de estudar sobre as chamadas revoltas, regenciais que aconteceram no Brasil por conta da colocação de substitutos temporários no governo brasileiro até que o menino Dom Pedro de Alcântara, depois irá se chamar Dom Pedro II, até ele chegar à maioridade, não é? Mas a agitação política naquele período no Brasil era tão grande, era tão intensa, que houve uma aliança entre conservadores e moderados, partidos que existiam aqui em nosso país, que eles passam a se unir para promover uma mudança na Constituição e dar o chamado golpe da maioridade. Mas é preciso, antes de chegar especificamente nesse aspecto do golpe da maioridade, durante o período regencial, que vai começar ali de 1831 até 1840, nós temos vários movimentos revolucionários, vários levantes que vão passar a contestar os regentes. Por que os regentes? Os regentes, essa situação jurídica na Constituição brasileira lá de 1824, aquela mesma Constituição, a chamada Constituição outorgada, que foi imposta por Dom Pedro I, visto que a Constituição de 1823, ele percebia que a de 23 iria limitar seus poderes, não é? E agora a Constituição de 24, pelo contrário, ela aumenta seus poderes, inclusive criando o quarto poder, que é o poder moderador, que esse poder moderador, ele se sobrepõe aos outros poderes, tá bom? E essa situação regencial foi colocada por quê? Porque o menino não poderia assumir, e viram lá na Constituição de 1824, essa Constituição que eu falei agora há pouco, que ela foi imposta ao povo brasileiro, uma Constituição autoritária que aumentava os poderes de Dom Pedro I, e nessa Constituição rezava aqui, Dom Pedro I teve que voltar para Portugal, deixou o filho aqui, o filho com 5 anos, e uma criança com 5 anos, você há de concordar comigo que não poderia assumir o poder. Então foi observado na Constituição de 24 um artigo que dizia que na vacância do cargo do imperador, por esse motivo, por algum motivo, principalmente por conta da sucessão, e o menino não tinha idade ainda de assumir, foi colocado em prática o governo regencial. Inicialmente, esse governo regencial era chamado de governo da trina provisória, um experimento que foi feito para como seria essa situação, o governo brasileiro sendo administrado, sendo dividido com 3 pessoas, trina provisória, depois veio a trina permanente e depois a regência una, que vai ter a figura de Araújo Lima e Padre Feijó como sendo os regentes desse período da regência una. No entanto, esses regentes sofriam da falta de legitimidade no poder.
a população e algumas províncias não viam nesses governantes, nesses regentes, legitimidade para estarem ali governando o Brasil. Então começaram a se revoltar, visto que a população brasileira nesse período estava vivendo um período de grave crise econômica. Aquelas classes sociais menos favorecidas foram as que mais sofreram, principalmente as que estão localizadas no Norte e Nordeste, não é? Então vai surgir daí esses movimentos revolucionários que estavam cansados do governo não olhar para eles e vão começar a promover revoltas. Essas revoltas inicialmente vão fazer com que aquele governante da província, que era o nome que era dado para os estados, esses governantes, eles poderiam sofrer muito com isso, poderiam ser retirados do poder e ser criada ali uma tentativa de uma de uma província autônoma em relação ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele período. Vale ressaltar que a cidade do Rio de Janeiro foi a cidade que passou mais tempo como sendo a nossa capital. Então, algumas províncias no Brasil, no território nacional, começam a se rebelar, começam a questionar esses regentes como sendo os governantes do nosso país. E a partir disso, como a população brasileira não era atendida da melhor forma possível, vão começar esses levantes, essas revoltas. Essas revoltas vão começar na Sabinada, na Bahia, Balaiada, no Maranhão, revoluções, levantes que tinham uma situação de contestar a cobrança de impostos, a questão da pobreza nessa situação, nesse momento. E também temos uma outra revolta, que é a revolta de Cabanagem. Veja, estou citando a terceira revolta: Balaiada, Sabinada e Cabanagem. Cabanagem acontece no Pará. Cabanagem, por que o nome de Cabanagem? Eu vou explicar. Cabanagem por conta que os revoltosos, em sua grande maioria, moravam em cabanas. Por isso que o nome da revolta é Cabanagem. Balaiada, o nome da revolta que aconteceu no Maranhão por conta dos balaios que eram colocados, cesto, como se fosse um cesto que eram colocados ali roupas, não é? Que eram colocados ali roupas que eram depois postas para lavar. Tinha uma profissão chamada lavadeira, que hoje não existe mais. A tecnologia fez com que surgissem as máquinas de lavar. Pois bem, essa situação de revolta acontecendo no Maranhão, na Bahia, no Pará, também vai acontecer uma outra revolta na Bahia, que é a chamada revolta do Malês, que são os chamados negros islamizados. Vai passar também essa revolta a ter uma característica também religiosa, para que o islamismo, que os negros que aqui chegavam também cultuavam na África, trazem para cá essa religião, e estavam sofrendo tipo de preconceito, restrições para o seu culto religioso. E uma outra revolta que ela é mais duradoura de todas as revoltas agenciais, ela não acontece no Nordeste nem no Sul, nem no Nordeste nem no Norte do Brasil, não é? Ela acontece no Sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul. A revolta mais duradoura, que vai passar mais tempo. Que revolta é essa? É a revolta a chamada revolta Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. É uma mescla de contexto social idealizado que vão tomar o poder no Rio Grande do Sul. Inicialmente, o conflito, a ideia revolucionária, ela nasce dos estancieiros. Quem são os estancieiros, professor? Os estancieiros equivalem aos fazendeiros. Os fazendeiros que plantavam, que cultivavam o charque, a carne de charque. E a carne de charque brasileira, produzida no Rio Grande do Sul,
começou a sofrer a concorrência do Uruguai e da Argentina, fazendo com que a venda da charque no Rio Grande do Sul começasse aos poucos a perder força mediante a entrada dessa charque do Uruguai e a charque da Argentina. Ou seja, a concorrência estava sendo prejudicial para os estancieiros, os fazendeiros de charque aqui do Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, aliás, melhor dizendo. Então vai sair ali uma revolta, a formação de um exército e a liderança muito bem, de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é um grande líder da Revolução Farroupilha, como também Davi Canabarro, vão surgir outros líderes desse movimento. E o governo imperial vai fazer o que nesse momento? O governo imperial, nesse período aí, nós temos um desafio muito grande, não é? Desafio muito grande para o recém-empossado imperador, o jovenzinho imperador que era Dom Pedro II. Dom Pedro II ficou aqui, não é? Esperando a maioridade chegar, mas foi dado um golpe na maioridade, não é? Foi quando os moderados, o Partido Moderado e o Partido Conservador, se uniu para promover esse golpe, o golpe da maioridade. Anteciparam. Por que é chamado de golpe? Porque anteciparam, não esperaram o menino atingir a maioridade e deram um golpe. Então o menino, o Pedro, agora chamado de Pedro II, o jovem Pedro II, assumiu o poder quando ele tinha 14 anos, 7 meses e 21 dias. Né? Ou seja, a Constituição não permitia isso, mas um grande acordo, nosso Brasil recorrente nessa situação, houve um grande acordo, rasgaram a Constituição, entre aspas, e promoveram esse golpe para que os ânimos no nosso país estivessem mais calmos e parassem com esses movimentos revolucionários no Brasil. No entanto, a revolta da Guerra dos Farrapos, ou revolta dos Farroupilha, vai ainda ser durante o governo de Pedro II, e ele vai ter que enviar tropas imperiais para pôr esse governo, como é que chamaram de República Rio-Grandense, no chão. Os revoltosos começam a fazer guerras, e começam a obter vitórias e tomam Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e promovem a República Rio-Grandense, com medo que esse movimento também pudesse atingir outras províncias, que outras províncias se animassem a tomar a mesma atitude, se revoltar. Tropas imperiais chegaram no Rio Grande do Sul para combater, para pôr fim ao movimento revoltoso, esse levante. E vai promover. Serão anos e anos de conflitos até que a chegada do navegador, do homem que havia, do colaborador da unificação italiana, Giuseppe Garibaldi, chegasse ao Brasil. A revolução cresce, chega até Santa Catarina, até que as tropas de Pedro II, as tropas imperiais, vencem e derrotam os revoltosos do Rio Grande do Sul. E aí, essas revoltas são importantes fatos históricos desse período da história do nosso país, porque demonstram que o povo brasileiro estava contestando o poder que não era legítimo naquele momento. Eles queriam um governante que tivesse legitimidade, até que Dom Pedro II tomou o poder através do golpe da maioridade, que ele não era para ter assumido com 14 anos, 7 meses e 21 dias, tomou o poder e a partir de então o governo brasileiro vai tentar minar qualquer possibilidade de levante. Explicando um pouquinho sobre a cabanagem, também foi um movimento que durou não 10 anos, mas durou
cerca de 4 a 5 anos, que vai promover a queda do poder provincial. Que esse poder provincial nessas províncias, nesses estados que eu acabei de mencionar, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul e Pará, eram governantes que estavam, como todos os que estavam naquele período ali, atrelados, próximos do governo imperial, fazendo todos os desejos do governo imperial. Né? Nesse primeiro momento do governo imperial, quem está auxiliando por demais o governo é José Bonifácio, né? Conhecido como Mártir da Independência. Eu acredito que vocês estão lembrados dele, eu já mencionei algo sobre ele, a sua importância. E José Bonifácio, apesar de alguns atritos, choques com Dom Pedro I, que é o pai de Dom Pedro II, tem essa incumbência de educar o menino é muito bem educado, muito bem preparado, né? Um menino que estudou para administrar o Brasil, falava várias línguas, muito culto, preocupado com a educação brasileira, preocupado com todas as mazelas que o Brasil estava vivenciando. Então, esses movimentos revoltosos, por exemplo, como o caso do Pará, vão ser minados, cessados, mediante também a presença de forças imperiais lá no estado do Pará, um grupo, não é, que via ainda como sendo a necessidade de ser leal a Portugal. Apesar do Brasil ter sido independente em 1822, em 1838 e 40 havia ainda alguns resquícios de defesa para que os portugueses pudessem recolonizar o Brasil. Em algumas províncias aconteceram isso, né? Essa tentativa ainda de recolonizar o Brasil, de serem fiéis às cortes portuguesas, não é? E cabanagem vai ter a população pobre, voltando a falar sobre cabanagem vai ter uma revolta, vai ser uma revolta em que o povo pobre toma a frente do movimento, né? Pratica atos de violência. E quando a tentativa de consolidar seu poder está bem próxima, acontece o quê? Muito bem, acontece vamos dizer, a chegada de tropas imperiais, impedindo que os cabanos pudessem tomar o poder. Pois bem, as revoltas regenciais, todas elas são estancadas, são cessadas, não é? As 5 revoltas que eu já mencionei: cabanagem, balaiada, sabinada, revolta do Malês e Guerra dos Farrapos. Em alguns livros, não é? Coleções mais recentes, editadas de poucos anos para cá, você encontra às vezes uma não colocação, na minha opinião, equivocada, não colocação da revolta da balaiada nem da sabinada, não é? Eu acredito que poderia ser colocado, eu acredito que esses movimentos revolucionários são muito importantes para a história do Brasil. Quando, a partir da segunda metade do século XIX, esses movimentos são debelados, esses movimentos são estancados, o governo imperial consegue, não é, cancelá-los, nós estamos aqui, a partir de então, vendo agora a consolidação do segundo reinado. Então, o segundo reinado vai ter uma força na área econômica muito grande a partir de agora, com a chegada dos cafeicultores cada vez mais influentes, os cafeicultores que estavam ali no Oeste Paulista. E com isso, esses cafeicultores vão perceber a sua importância, já que cerca de 85% das exportações brasileiras, o café era responsável. Então, grande parte do dinheiro que era movimentado em nosso país era realizado pelos cafeicultores. Os cafeicultores estando à frente. E os cafeicultores vão querer, evidentemente, não ter só força no setor econômico, ter força também no setor político. É bom deixar isso bem claro para a gente, né? Vocês devem estar percebendo isso.
E antes de concluir o conteúdo de hoje, nós não podemos esquecer, não é, de uma revolução que aconteceu em Pernambuco, que é a Revolução Praieira de 1848. Inclusive essa Revolução Praieira, ela obtém êxito porque ela vai conseguir fazer com que o estado de Pernambuco, tanto pelo lado norte, né, na Mata Norte, tanto pelo lado sul, fazer um cerco à capital, que é Recife, e começa ali a tomar posse, e a Revolução Praieira coloca o governador dentro de uma embarcação, o manda para Fernando de Noronha, e começa ali atos administrativos, mas que vão durar pouquíssimo tempo, porque tropas imperiais chegam e Pernambuco vai ser penalizado com isso, perdendo, não é, a comarca de São Francisco, que hoje pertence ao estado da Bahia, descendo o Rio São Francisco, você percebe ali a ponta que não está a cidade de Petrolina, descendo ali, toda aquela região, aquela comarca, por conta do Rio São Francisco, toda aquela comarca ali era a comarca de São Francisco, que pertencia a Pernambuco. E Pernambuco também foi punido com a perda do estado das Alagoas, que também pertencia a Pernambuco. Então Pernambuco perdeu um percentual do seu território muito interessante por conta da chamada Revolução Praieira, que esse nome Praieira, por conta dela ter iniciado na Rua da Praia, no centro do Recife, naquele período ali, ser chamado de praieiro era um termo pejorativo, não era um termo agradável ser chamado de praieiro. E como a revolta aconteceu na Rua da Praia, que fica ali no centro do Recife, esse movimento ele teve esse nome por conta disso. Então existiam várias situações em que as províncias começam, eu quero dizer com isso o que nesse fechamento da aula, dizer que as províncias começam a se rebelar e mostrar insatisfação com um governo imperial. Uma parcela da população dessas províncias, não é, como também uma parcela, quando o império cai, vão ser favoráveis à instalação, ainda à volta do regime imperial, não é? A gente vai estudar isso mais na frente, com o passar do tempo, com o passar das nossas aulas. Mas é bom vocês terem isso em mente, que o regime imperial vai ser prejudicial para uma parte da população e, como por outro lado, uma outra parte da população, talvez aquela população mais pobre, que a gente pode até indicar filmes aqui que possam exemplificar isso, a população mais pobre vai ficar ao lado dos imperiais, foi ao lado do governo imperial, tá bom? Por enquanto é só, por isso, por hoje estou concluindo aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.